intitulado Perguntas Frequentes. E hoje nós vamos abordar uma questão muito controversa dentro da verdade presente atualmente nos ministérios de sustento próprio. Qual leis e estatuto vigoram ainda? As leis e estatutos não se tornaram obsoletas depois da morte de Jesus Cristo? Por que essa pergunta? Porque temos uma ala da verdade presente que estão defendendo o retorno às luas novas, às festas judaicas e até aos rituais do Antigo Testamento. Então, humildemente vou apresentar minha opinião, que sempre defendemos como Adventista Sétimo Dia, sobre este assunto. Para sermos mais práticos, nós precisamos saber que na Bíblia existiram sempre dois concertos. Esses concertos são o concerto eterno, universal, e o concerto temporal, concerto nacional. E ambos concertos tinham leis, serviços de culto, santuário e sistema sacrificial e meios para redenção. Em Gênesis 3,15, nós lemos o seguinte: aqui temos o concerto universal. O conceito do concerto universal é o concerto que Deus fez com Adão e Eva depois da queda, antes de existir mesmo qualquer judeu, qualquer povo, qualquer nação. E dentro desse concerto, que é o concerto eterno, ele continha leis, estatutos, preceitos. Gênesis 3,15 diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dele. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Então, nesse texto, nós temos a primeira promessa, a primeira profecia e o primeiro evangelho, onde Deus conserta e apresenta a esperança para Adão. E o termo Adão, no hebraico para o português, não apenas significa homem, mas também significa humanidade. Tal como em Adão, nós representativamente caímos, também em Adão, Deus estava fazendo um concerto para com a humanidade toda. Esse concerto, que é o concerto universal, ou a aliança eterna, foi repetida com Noé. Quando Deus faz o concerto com Noé, também não existia ainda povos, não existiam nações, não existiam continentes. E esse concerto nós podemos ler em Gênesis capítulo 9, onde Noé e sua família saem da arca. Versículo 1 ao versículo 2. Vamos ler. E abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e disse-lhes: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Esse mandamento está em contraste ou em ligação com o que Deus fala em Gênesis capítulo 1, 28, 29 e Gênesis 2, 26 adiante, onde Deus, no concerto com Adão, também lhes abençoa para multiplicarem-se. Então, o mesmo concerto. Versículo 2. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar na vossas mãos entrego. Então, nós vemos aqui novamente Deus também a dar domínio a Noé
como um segundo Adão, tal como em Gênesis 1:28, Deus dá domínio a Adão, e em Salmos capítulo 8 também. Estamos a mencionar para não ser vídeo muito longo. Versículo 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Versículo 12. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Então, vemos aqui que essa é uma aliança eterna, é uma aliança universal, é um pacto, concerto com toda a humanidade, com toda a terra, tanto nos que estavam presentes, que os seus descendentes povoaram a atual terra, como os que iriam descender dele. Então, esse é o concerto eterno. Quando nós vamos também para Gênesis capítulo 15, versículo 5 ao versículo 6 diz o seguinte: então levou fora Abraão e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Então, nós temos aqui o concerto com Abraão, porque toda a humanidade se afastara. Mas o concerto de Abraão também era um concerto universal. E todos quanto queriam se achegar a Deus poderiam assim se salvar na pessoa de Abraão. Abraão foi também chamado por Deus como um segundo Adão. E o que nós precisamos entender, que é o assunto principal no qual queremos nos focar, todos esses concertos que Deus faz aqui com a humanidade, com Adão, e depois com Abraão e Noé, eles são concerto eterno. Foram feitos muito antes de existir a nação judaica, e era um concerto universal. E todos esses concertos tinham leis e estatutos. Gênesis capítulo 26, versículo 5 diz assim. Gênesis 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, esse é o concerto eterno. E dentro desse concerto nós temos leis, temos estatutos, temos mandamentos e temos preceitos. Já o que nós precisamos entender aqui é que as leis cerimoniais já existiam. O sistema sacrificial não surge com a nação judaica, mas a diferença é que era o sacerdócio doméstico. O sacerdócio estava centralizado nas famílias e era sacerdócio de todos os crentes, onde o pai era sacerdote da família e todos podiam se achegar a Deus para oferecer seus próprios sacrifícios. Em Gênesis capítulo 4, vemos Caim e Abel oferecendo seu próprio sacrifício. Adão também, claro, oferecia seu próprio sacrifício. Vemos Noé oferecer seu próprio sacrifício, Melquisedeque oferecer seu próprio sacrifício, e vemos onde quer que Abraão ia, Abraão fundava altar e oferecia seu próprio sacrifício. Então, o concerto eterno é o concerto ou pacto no qual existem leis e estatutos, mas essas leis e estatutos não são limitadas, são abrangentes, é para todo homem, qualquer um pode se achegar com confiança ao trono da graça. Porém, nós vemos um outro concerto,
temos o conserto de Deus para com o povo e temos o conserto do povo para com Deus. O que acontece? Com o passar do tempo, a terra se corrompe, nesse caso, restando apenas uma família fiel a Deus. Nesse caso, que era os israelitas. Então, em Gênesis capítulo 19, Deus faz concerto com os judeus, mas esse concerto era um concerto para ser universal. Porém, acima da promessa de Deus, o povo decide também fazer um outro pacto com Deus. Gênesis capítulo 19, versículo 5 ao versículo 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto é de Deus, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus fala com o povo e o povo, Deus fala com Moisés como intermediário para explicar ao povo o que tinha que acontecer. Então, o que acontece em resposta ao povo? O povo responde às palavras de Deus, onde o povo faz sua própria promessa de obediência a Deus e seu próprio conserto, depois de Moisés ter conversado com o povo. Então, Deus proclama a lei. Não era o plano de Deus que o povo de Israel fizesse aquele plano. Não era o plano de Deus que o povo de Deus tivesse a lei. Preste atenção, Êxodo 20, versículo 1 ao versículo 2. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Deus vai mencionar todos esses mandamentos. Deus queria falar. Deus falou todos esses mandamentos. Mas o que acontece? O povo teve medo. O povo foi motivado por por um outro motivo diferente. Então, o povo fugiu, em vez de estar animoso com Deus. Versículo 18, 18, 20. Todo o povo viu os trovões e o relâmpago e o sonido da buzina e o monte fumegando. O povo, vendo isto, retirou-se e pôs de longe. Versículo 19. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos.